quando Tá puder, ótimo. tá? Boa tarde a todos. Esse é mais um evento promovido pelo curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, do Cefet, pelo Polo Rocinha, do CEDERJ. Hoje a gente vai conversar com dois turismólogos, professores e mestres, o professor Fábio Passos e a professora Jéssica Luiz. O tema de hoje é Descomplicando o Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. Esse que muitas vezes é um entrave, né, para a formação dos nossos alunos, não só do curso de gestão de turismo, mas de outros cursos, né? O trabalho de conclusão de curso tem sido muitas vezes um assunto, um tema que tem sido um problema para vários alunos, né? E aí os alunos falam, esse é um trabalho muito complicado, é uma tarefa muito complicada. Por isso o tema, por isso o título de hoje, Descomplicando o Projeto do TCC. Deixa eu apresentar inicialmente os professores palestrantes. O professor Fábio Passos, turismólogo, né, bacharel em turismo, ele é mestre em administração, ele é tutor do Polo Rocinha já vai fazer 10 anos, né, próximos meses, né, 9 anos e alguns meses, já é conhecido, né, aqui dos alunos do Polo Rocinha, e conhecido também por ser um dos principais tutores aí no auxílio à formação dos alunos, especialmente no trabalho de conclusão de curso. Muitas vezes como orientador ou, em outras vezes, como co-orientador de trabalho de conclusão de curso. Então, a experiência que ele vem acumulando nesses anos, não só no CEDERJ, mas também em outras instituições de ensino superior, em que ele trabalha, em que ele atua sempre com um grande destaque, vão ser essenciais aí para a gente poder aprender mais um pouco hoje e descomplicar o TCC. A professora Jéssica Luiz também é turismóloga, é bacharel em turismo, ela é mestra em turismo também pela UF e vem compartilhar com a gente hoje aqui o conhecimento dela e essas possibilidades diversas que a gente tem no trabalho de conclusão de curso. Destaco que esse evento promovido pelo curso de Gestão de Turismo e pelo Polo Rocinha do CEDERJ, ele se estende a alunos de outros polos, de outras instituições, de outros cursos, tá? O tema é geral, é amplo, mas é claro que pela formação de ambos os professores, eu acredito que vai ser muito mais direcionado para temas relacionados ao turismo, mas não quer dizer que a metodologia, né, não sirva para todos os demais. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, a participação de todos nesse sábado à tarde. Vou passar inicialmente a palavra para o professor Fábio Passos, né, que vai se apresentar e vai iniciar o trabalho deles, o debate, né, a palestra dele. Obrigado, professor Fábio. É com você. Obrigado, Alexandre, nosso coordenador e incentivador, principalmente, das ideias e das provocações que a gente constantemente está fazendo aí para o nosso curso melhorar. Na verdade, é interessante a gente apresentar um panorama até da justificativa dessa nossa atividade de hoje. Na verdade, desde do início do curso, e principalmente desde quando os alunos começaram a entrar para cursar as disciplinas de PTCC, a gente percebeu que antes, né, em algum momento aqui do curso tínhamos uma tutoria, né, que a professora Maria das Dores ministrava, e em algum momento, né, por questões estratégicas, o CEDERJ ele alterou essa questão aqui no Polo Rocinha, acredito que também em outros polos, mas a gente fala muito mais do Polo Rocinha por conhecer, né, um pouquinho mais dessa nossa realidade de alguns anos. E aí a gente percebe que quando chega nesse momento, né, de PTCC, a gente gostaria de estruturar, né, um pensamento e uma possibilidade de que os alunos já começassem a entender que dentro dessa disciplina de PTCC é um momento interessante dele já começar efetivamente a pensar na estruturação do TCC, no começo do contato com os professores, no momento de releitura dos materiais que ele possui, das disciplinas que vão o ajudar à construção do TCC dele. Ou seja, eu estou já no final do curso. Eu já entendi que
o meu TCC vai ser sobre determinado assunto. E aí pode ser hotelaria, eventos, agenciamento, qualquer que seja esse assunto. Então, eu já tenho que começar a fazer uma revisita à literatura. E começando, claro, pelo próprio material do CEDERJ, que é muito bom. Então, a gente já pega por ali, já verifica as informações do próprio CEDERJ e complementa com a própria bibliografia apresentada pelos próprios autores conteudistas para esse conteúdo. Então é interessante a gente pensar nisso, né? E aí, com essa possibilidade também, ao invés de você ter 6 meses para fazer um TCC, você tem 1 ano. Você dobra o seu tempo. E aí também existe uma questão que é uma problemática atual, inclusive, de que é o seguinte, os alunos vão buscar os professores orientadores quando se matriculam na disciplina de TCC. Mas os professores orientadores têm diversas outras atividades profissionais e pessoais que pode ser que naquele momento ele não consiga mais orientar aquele aluno. Ele já se programou para fazer uma atividade profissional, uma licença, qualquer outra atividade, e aí ele não vai conseguir te orientar. Aí entra naquela bola de neve, de desespero, de tempo, quem é que vai me orientar, eu não consigo orientador. Eu, por exemplo, esse semestre, infelizmente, eu recusei já 3 alunos para orientação, mas porque eu já tenho compromisso com outros que já me consultaram anteriormente. Então, o caminho é esse. Quanto mais você conseguir se programar, se planejar, é interessante. Tá? E aí, eu vou passar a palavra para a professora Jéssica, além da apresentação já que a professora Alexandre já fez. A professora Jéssica é uma parceira, a gente já faz aí alguns trabalhos de orientação, co-orientação, escrevemos artigos científicos juntos, e ela também tem bastante conhecimento e faz, inclusive, consultoria hoje na área de TCC. Então, por esse motivo, a gente convidou a professora Jéssica para conversar conosco sobre esse assunto. E aí, fiquem à vontade de escreverem no chat aí algumas perguntas que eu vou captando algumas, eu, Alexandre, Israel, professora Jéssica, vamos vendo algumas perguntas aí e vamos tentar, né, ajudar vocês aí nesse tempinho aí de conversa nessa tarde. Então, agradeço a presença de todos vocês, estamos já com a sala cheia, né, 90 pessoas aqui, é um quórum que eu considero altíssimo para um sábado à tarde em uma atividade, né, acadêmica. Então, primeira coisa, parabéns a vocês que estão aqui. Se vocês estão aqui, vocês estão interessados em estudar. E a gente está aqui muito interessado e com muito amor para ajudá-los aí nessa caminhada. Professora Jéssica, por favor. Só fazendo um teste, então, vocês estão me ouvindo? Tá? Estamos sim, professora Jéssica. Está um pouquinho baixo, mas está escutando sim. Tá ótimo. Então, eu sou a professora Jéssica Siqueira Luiz. Eu sou mestre em turismo e eu faço um trabalho de consultoria hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, né, com o TCC. Eu acho que é importante até para contextualizar, assim, o trabalho que eu venho desenvolvendo. Quando eu fiz a graduação, eu tive algumas dificuldades na hora de fazer meu trabalho de conclusão de curso. Eu fiquei muito nervosa, a pressão era muito grande. Eu tive algumas dificuldades, principalmente com o meu orientador, porque na época ele estava em transição, ele era um professor da universidade e, de repente, a nossa faculdade de turismo, que na época era só um departamento, virou uma faculdade de turismo e o meu professor virou diretor na época. E aí, falta de tempo, né, para orientação também, às vezes a gente fazia entre reuniões, né, as orientações, era bem complicado. E eu tive um período de intercâmbio também.
eu fiz o meu TCC, uma comparação da cidade do Rio de Janeiro com a cidade de Málaga, na Espanha, que foi onde eu fiz o meu intercâmbio. E na época do intercâmbio, eu estava fazendo a minha pesquisa de campo e eu tive alguns problemas de conexão com o meu orientador. E aí eu fiquei sozinha em alguns momentos. E assim, eu lembro do nervosismo e dos problemas assim psicológicos mesmo que eu acabei desenvolvendo na época do TCC. Eu continuei trabalhando na universidade depois que eu me formei, né? E eu recebia muitos alunos, né, que vinham até onde eu trabalhava. E eu lembro que o professor Carlos Lidízia, que era o coordenador do MBA, do MBA, eu recebia muitos alunos na minha mesa e o professor, né, do coordenador, ele até brincava comigo falando: a mesa da Jéssica é a mesa da psicóloga, né? Tá ali sempre atendendo os alunos que estão que vêm para chorar, que vêm para pedir conselho. E professora Jéssica, a partir daí eu comecei a fazer, né, os meus trabalhos de consultoria, né, de orientação acadêmica, e vem gerando alguns frutos. Um deles é o convite do professor Fábio para algumas orientações, né, e o convite aqui para estar aqui com vocês hoje. O TCC e o trabalho de conclusão de curso, né, ele é um trabalho que, na realidade, ele não tem uma complicação muito grande de ser feita. O que acontece, muitas vezes, é que é colocada uma pressão muito grande em cima desse trabalho de conclusão, porque o aluno precisa desse trabalho, muitas vezes, para poder concluir o curso, né? E aí vem aquele peso daqueles anos todos, né, que você dedicou à faculdade em cima de um único trabalho, que é o trabalho final. E o projeto, ele é um trabalho que ele vai auxiliar o aluno nesse desenvolvimento do TCC. Eu considero assim o projeto como um trabalho crucial assim para o aluno conseguir se guiar, né, durante o desenvolvimento do trabalho. Eu fiz uma apresentação e aí eu vou colocá-la aqui para vocês. Só um minutinho. Quando a apresentação carregar, alguém pode me avisar? Porque aí vai sair... Carregou. Tá ótimo. Hoje, né, eu vou falar para vocês um pouco sobre o projeto de TCC. E aí vamos descomplicar esse projeto de TCC. O que é o projeto de TCC? O projeto de TCC, ele é aquele trabalho que vai te direcionar, que ele vai te guiar no desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Ele é uma descrição da estrutura, né, do trabalho que vai ser realizado. Ele é o esboço do seu trabalho. E ele é como se fosse o roteiro do seu trabalho. Ao ler o projeto, a gente sabe o que você vai fazer na sua pesquisa, no seu trabalho de conclusão. Onde o projeto ele pode ser usado? Ele é usado como guia, então, a todo momento que você precisar voltar a entender o seu trabalho, você tiver alguma dúvida se você está indo pelo caminho certo, é para o projeto que você vai olhar, né? Você vai olhar para os objetivos que você colocou ali, você vai olhar para a metodologia, e aí ele vai fazer você se guiar. Jéssica, sim. Partilha novamente sua tela, por favor, que eu estou fazendo umas mudanças aqui, tentando bloquear que as pessoas façam bobagem, e eu acabei
tirando a sua prestação. Me desculpa, gente. Quando aparecer... Foi? Foi. Tá ótimo. E o projeto, ele, quando bem feito, você pode utilizá-lo, inclusive, como parte da sua produção no seu TCC. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria que vocês colocassem, né, aí nos comentários, se vocês já têm algum tema em mente, se vocês já têm alguma ideia, já possuem alguma ideia do que vocês querem fazer no seu trabalho de conclusão. Porque eu vou utilizar essas ideias depois para dar exemplos no final. A gente tentar fazer uma brincadeira aqui de dar exemplos de objetivos, de metodologia. Então, quem puder, que já tiver o seu tema, ou já tiver uma ideia de tema, coloca no chat, que aí a gente, no final, a gente tenta responder, né? Tenta o máximo possível, né? E aí, a primeira coisa que você tem que escolher, antes de fazer o projeto, antes de fazer o seu trabalho de conclusão, é a escolha do tema. Eu acredito que nenhum tema ele deveria ser descartado. Ele, de alguma forma, qualquer tema, de alguma forma, ele vai dar alguma coisa, né, para a sociedade, para um grupo específico. Então, não deveria ser descartado. O que acontece muitas vezes é que há temas que são mais emergentes que outros, e que se vê mais a necessidade de estudá-los do que outros. E aí, o que seria para você escolher o tema, né? O que tem que ser levado em conta? O seu interesse pessoal pelo tema, o seu interesse profissional e o interesse acadêmico. E aí, a gente pensa, o interesse pessoal, você vivenciou alguma coisa, né, que te fez questionar e que você acredita que se você pesquisar sobre aquilo, se você fizer um trabalho sobre aquilo, você vai responder algum questionamento que vai ser importante, né? Seja para um determinado grupo, para a sociedade. Outra coisa que deve ser levada em consideração é o tempo e o recurso. E aí, a gente pensa assim, você vai ter tempo suficiente para falar sobre isso? Você vai ter recurso para fazer? Porque, às vezes, o aluno pensa num tema super grande, ele quer... se a gente falar no turismo, né, a gente pensa, eu quero fazer o inventário de todos os atrativos da cidade do Rio de Janeiro. Dependendo do tempo que você tiver, dependendo do recurso que você tiver, você não vai conseguir fazê-lo sozinho, você não vai conseguir fazer a tempo, né? E vai ficar um trabalho muito grande para o seu trabalho de conclusão. Então, tem que ser levado em consideração para saber se você vai poder fazer ou não, né? De repente focar em 2, 3 atrativos, né? E aí, falando sobre o interesse ainda, né? Interesse profissional é quando o aluno ele tem aquele contato no estágio, né? Ou no seu trabalho. E o interesse acadêmico é o interesse quando o aluno tem algum projeto de pesquisa, ele participa de algum projeto de pesquisa, de algum projeto de extensão, tem contato com algum professor que estude determinado tema, ou então ele já tem contato direto com o orientador, com o professor que vai ser o orientador dele, e aquele orientador tem um projeto de pesquisa ou faz pesquisa sobre determinado assunto, né?
E aí o aluno passa a se interessar por aquele tema, academicamente falando, e até mesmo para dar continuidade aos estudos depois, né? Levar para o mestrado, levar para o doutorado. E a outra questão que deve ser levada em consideração é a relevância do tema. E aí, a relevância do tema, a gente tem que pensar em algumas esferas, como a social, a econômica, a acadêmica, e após a escolha, né, você escolheu o tema, você precisa agora saber qual vai ser desse tema o escopo, né? Qual vai ser o foco, né, da sua pesquisa. E aí a escolha do objeto de estudo, ela é importante por isso. O objeto de estudo, ele é o afunilamento e a especificação do tema, né? E aí, qual é a pergunta, né? Por qual ponto de vista, em relação ao seu tema, que você quer analisar? Qual é o tempo, qual é o local da pesquisa? Eu vou dar um exemplo do meu trabalho da dissertação. O meu tema da dissertação, ele foi sobre turismo e acessibilidade. E aí o meu objeto de estudo foi a região da Praça Mauá. Então, veja, eu tinha um tema relativamente extenso e eu afunilei com o meu objeto de estudo, que seria somente estudar a região da Praça Mauá. E aí, dentro da Praça Mauá, eu escolhi quais seriam os atrativos que eu iria analisar. Afinal de contas, quais são as partes do projeto de trabalho de conclusão de curso? As partes principais que geralmente as instituições de ensino elas pedem são a introdução. Doutora Jéssica, pode excluir, por favor, o Israel, Bruno Oliveira, tá? Pode excluir. Porque a cada vez que a gente vê alguma movimentação atípica, eu já vou falar. Uhum. Jéssica, é o seguinte, antes de você avançar para essa parte aqui do projeto, Sim. As pessoas foram colocando no chat aqui algumas informações. Sim. E aí, eu queria fazer uns comentários, né? Sim. Então, é o seguinte, a primeira coisa, teve uma pergunta aqui falando assim, sou caloura e já tenho que pensar no TCC. Acho que essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, na verdade, você tem que saber que existe o TCC. Como caloura, você sabe que tem que uma trilha e que no final você vai ter o teu TCC. E você vai amadurecendo ao longo do curso para que no final você faça o seu TCC. Então, para quem é calouro, que a gente tem um público amplo aqui, você tem que entender que existe um TCC e que em algum momento, que é o momento mais avançado do curso, você vai fazer essa atividade. Então, é importante fazer essa observação. Uma outra coisa... Pode falar, Jéssica. Que às vezes o aluno ele fica muito ansioso, né? E acha que ele tem que logo escolher o tema. E não é bem assim. Você, às vezes, você vai mudar o seu tema, né? Seja por qualquer motivo. Eu, durante a minha faculdade, durante a graduação inteira, eu devo ter mudado de tema umas 4 ou 5 vezes, né? E eu ainda fiz algo que eu não aconselho ninguém a fazer, mas eu acabei fazendo. Que na minha disciplina de projetos de TCC, eu tinha um tema, que eu estava certa de que seria ele. Depois que eu terminei a disciplina, passou 1 ou 2 meses, eu entrei em contato com um outro tema, que foi o tema do meu TCC, né? E eu percebi, e aí fazendo as pesquisas, né, sobre o outro tema que eu sabia que eu queria, até então,
eu percebi que não tinha muita bibliografia, não tinha muita referência, que ia ser muito complicado ser feito, que eu não ia ter tempo e não ia ter recurso para fazer. E aí eu decidi trocar. Né? Isso às vezes pode acontecer também. Assim, o aluno, a gente sempre aconselha o aluno a fazer o projeto em cima do TCC dele. Mas às vezes pode acontecer, principalmente quando é uma disciplina que acontece uma disciplina num período e a disciplina do TCC 2 períodos depois, né? Que algumas instituições têm, eu não sei como é que funciona aqui no CEDERJ, mas algumas instituições são assim. Lá na UF era assim. E às vezes acontece, 2 períodos é muita coisa, né? Às vezes o aluno acaba percebendo que ele não tem condições de fazer aquele tema e acabar trocando. É só isso. Outra coisa também, para contribuir também, eu vi alguns temas, anotei alguns temas aqui que eu vou falar para você e a gente conversa sobre eles, mas uma coisa, pessoal, que é importante que vocês pesquisem, eu vi que tem gente também da administração, da pedagogia, então o que acontece? Uma coisa importante também de vocês conhecerem e se apropriarem, primeiro é o Google Acadêmico. Não sei se todos já têm conhecimento dessa ferramenta. Essa ferramenta chamada Google Acadêmico, ela vai te ajudar a escolher informações sobre específicas de ensino. Ali você vai ter acesso a materiais que sejam artigos, livros, revistas. Então é um Google específico para quem está fazendo pesquisa escolar. Então, esse Google Acadêmico, se vocês não conhecem, anotem, por favor, Google Acadêmico, entrar no Google normal e escrever Google Acadêmico. E dali você faz pesquisas específicas do que você estiver estudando no momento. Seja das disciplinas, seja de algo que você está querendo pesquisar para o seu TCC ou já está pesquisando. Então, ali é um universo interessante. E outra coisa, pessoal, que eu sugiro fortemente que vocês façam é o seguinte: vejam as revistas acadêmicas da sua área. Então, você escreve também, lá no buscador, revistas acadêmicas de turismo. Vai aparecer uma lista de revistas. Eu posso citar a Revista Brasileira de Ecoturismo, Turismo Visão e Ação, Turismo em Análise e outras revistas acadêmicas. E dali dessas revistas acadêmicas, vocês vão lá pesquisar as palavras-chave que te interessam, sustentabilidade, ecoturismo, agenciamento, dentro da própria revista, e já vão ter acesso a artigos publicados dentro da temática que você quer desenvolver. E é interessante que vocês pesquisem esse material em revistas acadêmicas de turismo, porque essas revistas acadêmicas de turismo, elas foram, os artigos publicados nela passaram por um processo de revisão profissional. Então, para se ter um artigo publicado em uma revista na área de turismo, administração, pedagogia, qualquer área, você tem um grupo de pareceristas que vão ler um trabalho que foi submetido por um autor ou um grupo de autores, e a partir da aprovação desse grupo de pareceristas, que é especialista naquele tema, é que o artigo vai ser aprovado e disponibilizado pela revista para ser acessado. Então é importante a gente ter esse panorama. Então pesquisem também, né? Revistas acadêmicas de turismo, revistas acadêmicas de pedagogia, de administração, qual for a sua área, para que vocês tenham essa revista, porque o que está publicado lá passou por uma análise criteriosa dessa revista para que seja publicado. Uma outra complementação, a partir dos temas que vocês colocaram aqui, e que a professora Jéssica falou já um pouquinho, é com relação ao espaço. Muito feliz, né, o que a professora Jéssica falou, que é muito importante que vocês saibam, com relação de tempo e recurso. A pesquisa ela vai ser entregue e você não vai conseguir entregar tudo que você gostaria. Seja qual for o tipo de pesquisa, seja qual for o tipo de estudo, seja na graduação ou seja na pós-graduação. Por isso que, normalmente, no final das pesquisas,
a gente escreve lá, pesquisas futuras podem ser feitas para que seja analisado esse assunto, ou a minha amostra da pesquisa. Lembrem das aulas de estatística, que vocês vão utilizar também um pouquinho na pesquisa. A minha amostra foi em uma determinada situação, mas sugere-se que seja feito algo para outro momento, em outro cenário. Então, por favor, pensem nisso também, porque isso é bem importante, né? E aí, a partir dessa contextualização, pegando alguns temas, assim, tem um tema aqui, por exemplo, turismo gastronômico, as diversidades da culinária carioca como atrativo turístico, um dos temas. O tema já está recortando que é a culinária carioca, mas é interessante, de repente, ver uma região da cidade para que você tenha tempo e recurso para pesquisar. Então, se eu for lá e eu quero fazer esse tema aqui do turismo gastronômico, eu vou falar sobre gastronomia no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro, e depois em uma área, em um circuito, por exemplo, para que você consiga efetivamente fazer com que a sua pesquisa tenha um detalhamento mais específico. Por quê? Gastronomia ou culinária carioca é muito vasto. Eu posso, por exemplo, dentro desse tema de culinária carioca, eu posso, inclusive, fazer uma análise daquele concurso de botequim, que agora eu esqueci o nome, né? Você pode fazer uma análise desses comida de boteco, né? Você pode fazer uma análise desses eventos, e mapear quais são os restaurantes e bares que estão participando disso. E por aí vai. Então, um outro tema que eu também vi aqui, que eu achei um pouco ainda aberto, é um que diz assim, comunicação interna nas organizações. Quando a gente fala sobre organizações, existem diversas organizações. Então, tente pegar esse tema da comunicação interna nas organizações e leve para ou uma área que você atua ou uma área que você tem interesse. Então, quando a gente fala comunicação interna nas organizações, você pode trazer para organizações financeiras em bancos privados do Rio de Janeiro. Aí você conseguiu fazer o processo que a professora Jéssica estava falando anteriormente. Você afunilou mais o seu tema. Comunicação interna nas organizações de outro setor, né? E aí por aí vai. Então é interessante você colocar um setor, um segmento, e mapear por uma localização geográfica, porque senão fica muito amplo e essa amplitude a gente não consegue em nenhum estudo, nem na graduação e nem nos outros estudos que você vai fazer parte. Organizações comerciais, ainda pode mapear mais um pouquinho, Renato, pode trazer para organizações comerciais em uma determinada cidade ou em determinada região da cidade, para que você consiga fazer isso um pouquinho mais fechado. Claro que você vai trazer todo o arcabouço teórico dessas informações para... já está melhorando, viu? Região dos Lagos. Se for uma cidade da região dos Lagos, fica melhor ainda. E aí você vai trazer isso com relação a um determinado segmento e vai conseguir ter informações mais detalhadas. Pode continuar, professora Jéssica. Tá ótimo. Depois eu vou dar uma olhada nos temas e a gente continua, assim, tirando algumas dúvidas em relação até aos objetivos, né? A gente pode, de repente, fazer essa brincadeira depois. Vamos lá. Continuando sobre as partes, né, do projeto, essas são as que são... algumas instituições, elas meio que são obrigatórias, né, na maioria das instituições, que é a introdução ao tema. Você deve introduzir, falar um pouco sobre esse tema, justificar a escolha, né, tanto do tema como do objeto de estudo, a questão problema, os objetivos e a metodologia. E existem outras que são sugestões, ou que são opcionais. Em algumas instituições, o marco teórico e o cronograma são obrigatórios, né? Mas em outras instituições não. E eu
aconselho sempre o aluno a fazer já um pré-sumário, né? Por quê? Esse pré-sumário depois vai te ajudar muito na hora de você se guiar sobre o que você vai pesquisar, sobre o que você vai falar em cada parte do seu trabalho. Então, eu sempre aconselho os alunos que eu oriento que façam, mesmo que só para si, mesmo que a instituição não peça, né, faça para si um pré-sumário. E aí eu vou Ô, falar Jéssica, um pouco, sim. acho que a Dinha quer fazer uma pergunta, levantou a mão, não sei se você consegue ver. E aí, se ela quiser falar, aproveita agora. Ou põe no chat essa pergunta, Dinha. Se ela quiser falar, ela vai. Pode colocar no chat. Deixa eu. Ou então abrir o microfone, de repente, né? Isso aí. Gente, eu acho que... Boa tarde, desculpa atrapalhar, desculpa, Jéssica, atrapalhar. Vamos concentrar as perguntas no chat para ficar mais fácil, para não ter interrupção, né, na fala. E depois, no final, havendo a possibilidade de Para mim pessoal aparece abrir... que levanta, entendeu? Aí não sei se só eu posso ver isso, né? Aí não sei como é que funciona, se todo mundo vê quando alguém levanta a mão, né? Eu estou só com a apresentação, então eu não consigo ver o que está acontecendo agora, nesse momento, que está acontecendo no chat, nem quem está levantando a mão. Mas a gente pode concentrar as perguntas para o final. melhor. Chat, Perfeito. Final. Obrigado. Tá bom? Eu vou falar agora um pouco sobre cada parte, né, do projeto de TCC. Começando pela justificativa. E aí, o que seria a justificativa? A justificativa, ela é o motivo pelo qual você escolheu o tema. O que cabe na hora de colocar a justificativa? Cabe tudo ou quase tudo, né? Se você tem... porque você estudou aquilo em alguma disciplina, isso cabe aqui na justificativa. O que também pode ser colocado na justificativa é a relevância. Você fez uma série de pesquisas quando você escolheu o seu tema. Você fez uma pesquisa para olhar o que já foi feito, né, sobre ele. Isso você pode colocar aqui na justificativa, né? Se tem muitas pesquisas que já foram feitas, se tem poucas pesquisas, se dentro desse escopo que você escolheu ainda não foi estudado, ou foi estudado por um outro olhar, e você quer fazer sobre um outro ângulo. Isso tudo é a justificativa do seu tema. Isso cabe na justificativa. E aí tem quatro perguntinhas que você pode utilizar como guia para poder escrever a sua justificativa. O primeiro é o porquê. Né? Qual o motivo que fez você escolher o tema que você escolheu? E aí entra aquelas questões iniciais que eu falei todas, né? Pessoal, profissional, social... O quê? Qual é a função desse projeto? Qual é a função desse trabalho? Quem ou para quem, né, esse trabalho está sendo escrito? Qual é o público-alvo da sua pesquisa? A quem ela vai interessar? Se ela vai trazer benefícios? Para quem ela vai trazer benefícios? Quais são os atores, né, desse benefício? E qual é a base? Que aí são as fontes de informação. Onde você pesquisou, o que você pesquisou, quantos autores já falaram sobre isso, se tem muita pesquisa, se tem pouca. Né? E aí, respondendo essas perguntas, você consegue escrever a sua justificativa. Essas perguntas elas podem servir como
guiamento mesmo para você escrever a sua justificativa. Eu trouxe alguns exemplos aqui de justificativa. E aí, a primeira é a minha justificativa do meu TCC, que foi do meu TCC não, do meu projeto de TCC. Ainda não, aqui não era ainda do TCC pronto. E aí, a escolha do tema se deu pela participação da autora no projeto Turismo, Hospitalidade e Inclusão. Na época, eu fazia parte desse projeto de pesquisa. Também pela coordenação do projeto de Turismo e Hospitalidade Inclusiva, que hoje já tem outro nome, ambos da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, além do desenvolvimento de pesquisas na linha de turismo acessível. Então, aí, tinha um interesse pessoal, profissional, né, para eu ter escolhido esse tema. Também se deu através da percepção pela falta de pesquisas relacionadas a ofertas turísticas acessíveis no estado do Rio de Janeiro. O que eu percebi quando eu fiz a minha pesquisa? Que havia muitas pesquisas relacionadas ao desejo da pessoa com deficiência ou à opinião da pessoa com deficiência, mas pouca pesquisa feita a partir do olhar de quem está ofertando os destinos acessíveis. E aí, a escolha de Málaga como comparativo se deu por ser uma das cidades mais acessíveis da Europa, e também por um interesse pessoal meu, que foi, né, o intercâmbio que possibilitou a pesquisa de campo. Julga-se o tema importante pelo fato de que, nos últimos anos, o número de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida aumentaram, e aí esse é um dado que foi pego lá no censo, dentro das pesquisas que eu fiz em relação ao tema, além da ampliação da demanda por parte desse público, tal como a preocupação das autoridades pelo bem-estar, tranquilidade de uma população que está envelhecendo, porém continua ativa. O meu tema de trabalho foi a acessibilidade acessibilidade em atrativos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu escolhi 3 atrativos para fazer a análise, né? E fiz uma comparação com 3 atrativos da cidade de Málaga, que foi onde eu estive. E aí você pode optar por fazer uma justificativa um pouco mais detalhada, né? E aí você trazer todos os dados, você trazer exatamente aonde você pesquisou, ou você pode optar também por escrever uma justificativa mais branda, né? Só falando, só respondendo aquelas questões, né? Sem entrar muito em detalhes. Mas a justificativa, ela sempre é necessária em qualquer trabalho científico. Tá? É necessário fazer a justificativa. Além da justificativa, você deve pensar na questão-problema. E a questão-problema, ela nada mais é do que a pergunta norteadora do seu trabalho. Ela é que vai responder, ela que deve ser respondida. É essa pergunta que deve ser respondida ao longo do seu trabalho. Ela deve ser feita preferencialmente com uma única frase, porém, eu já vi alguns trabalhos de conclusão onde existiam várias perguntas problema, né? E a pessoa teve que responder, e respondendo ao longo do trabalho, todas aquelas perguntas. Eu trouxe alguns exemplos aqui de questão-problema. Esse primeiro foi o do meu TCC, que foi a acessibilidade dos atrativos nas cidades de Málaga e do Rio de Janeiro, propicia indicá-las como destinos turísticos de elevada acessibilidade. Tem outro exemplo aqui,
que é como adequar práticas da gestão pela qualidade total para a gestão com base em metodologias ágeis. Ou, esse foi do último trabalho que eu peguei para corrigir. A pergunta era: quais são as percepções dos visitantes no tocante à qualidade dos serviços prestados no espaço cultural da Marinha, na Ilha Fiscal e no passeio marítimo pela Baía de Guanabara? Esses dois, tanto o da práticas de gestão pela qualidade, quanto o último que eu coloquei aqui, eles vêm falando sobre a qualidade de serviços. Eram TCCs de especialização de gestão de serviços. Tá? Uma especialização em gestão de serviços. Então, por isso, elas visam mais a qualidade desses serviços prestados. Né? Ou, no caso do outro, que visava metodologias ágeis. Ela falava sobre metodologias ágeis no TCC dela. E um outro como a gastronomia pode ser melhor aproveitada pelo e para o turismo na região do município de Guarantã do Norte. Então, veja, a questão problema, ela sempre vai ter a ver com o tema que você escolheu para o seu trabalho. Elas estão interligadas, tanto a questão problema quanto o tema do seu trabalho. E aí, partindo da questão problema, como que você vai responder essa questão no seu trabalho de conclusão? Através dos objetivos. São os objetivos que vão te ajudar a responder a sua questão problema. Toda pesquisa deve ter um objetivo determinado para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. Então, os objetivos, eles são divididos em geral. O objetivo geral, ele explica o foco da pesquisa e tem relação direta com a questão problema. Ele deve estar sempre com o seu verbo no infinitivo e ele é mais amplo e deve ser formulado em apenas uma frase. E o objetivo geral, ele é apenas um. Diferente da questão problema, você pode ter várias questões problemas, mas o objetivo do seu trabalho é só um. Porque o tema do seu trabalho também é só um. Entende? E aí, nós temos os específicos. E os objetivos específicos, eles ajudam você a chegar, a concluir os objetivos, o objetivo geral da sua pesquisa. E a responder também, e por consequência, responder a questão problema. Os específicos, eles são os passos que você vai fazer para atingir o objetivo geral. O objetivo específico, ele pode ser exploratório, onde tem a função de levantar, identificar, descobrir, conhecer, informações sobre o tema. Descritivo, caracteriza conceitos e descreve esses conceitos. E explicativo, que são os objetivos que visam analisar, verificar, comparar e explicar situações. Como eu falei, ele está sempre relacionado ao objetivo geral, é ele que vai te ajudar a chegar ao objetivo, a concluir o objetivo geral da sua pesquisa, e você deve ter de 3 a 5. Existem pesquisas que os alunos têm mais do que 5 objetivos específicos. Mas a gente sempre aconselha a ter de 3 a 5, que eu acredito que seja o suficiente para você fazer um trabalho bem feito. Eu trouxe também como você vai escrever os objetivos.
A primeira dica para você escrever o objetivo geral é transformar a sua pergunta, a sua questão-problema, em uma afirmativa. Então, eu falei que eu peguei alguns alunos que tinham mais de uma questão-problema. Esses alunos, eles tiveram dificuldade depois para escrever o seu objetivo geral, porque ele teve que pegar todas essas questões e transformar em um único objetivo. E essa é a forma mais fácil também de escrever o objetivo da pesquisa. E aí eu trouxe um exemplo, né? Lá na questão problema eu trouxe aquela questão sobre a gastronomia. Aqui, o objetivo geral dela nada mais é do que a questão problema transformada em uma afirmativa. O que ela visava com o trabalho dela? Analisar como a gastronomia pode ser um potencial turístico no município de Guarantã do Norte. E aí, como você vai escrever os objetivos específicos? Você vai definir frases para atingir o objetivo geral. Aí, eu trouxe um exemplo, né, desse mesmo tema. Apresentar a gastronomia enquanto possibilidade de atrativo para o município, expor as principais características gastronômicas do município, demonstrar a importância da gastronomia enquanto atrativo complementar de atrativos turísticos da região. Percebam, com esses 3 objetivos específicos, ela consegue responder à questão problema e consegue chegar ao objetivo, concluir o objetivo geral da sua pesquisa. A outra parte, né, do projeto é a metodologia. E aí, o que seria a metodologia? Ela é a definição de como você vai produzir a coleta de dados da pesquisa e como será feita a análise. Aqui, nos objetivos, você já começa a ter, você fazendo objetivos específicos, você já começa a ter uma ideia do como você vai fazer isso. E aí você começa já a ter uma ideia de qual vai ser a sua metodologia. E aí, na metodologia, a metodologia ela pode ser uma metodologia de propósito. Você precisa ter o propósito da pesquisa, que seria o que ela é. Ela é exploratória? Ela é descritiva? Ela é explicativa? Qual vai ser a abordagem da sua pesquisa? Vai ser uma abordagem quantitativa? Vai ser uma abordagem qualitativa? E quais vão ser os procedimentos ou técnicas que você vai utilizar? Vai ser entrevista? Vai ser entrevista online, entrevista presencial, formulário aberto, formulário fechado, análise de documento, pesquisa de campo, revisão bibliográfica? Então, vamos supor, a pessoa ela pode fazer uma pesquisa que tem como metodologia ser uma pesquisa descritiva, com análise, com uma abordagem qualitativa e, por exemplo, utilizar como procedimentos e técnicas o uso de revisão bibliográfica e entrevistas. Esse é só um exemplo, né? Mas há outros também. A pessoa pode fazer uma abordagem, de repente, descritiva e explicativa, e fazer um propósito, né, descritivo e explicativo, e ter uma abordagem quali-quanti, onde ela vai fazer entrevistas diretas e entrevistas com formulário fechado, onde ela vai poder produzir gráficos e fazer uma estatística. E, além disso, com a base das entrevistas abertas, ela vai poder fazer uma análise qualitativa, né, dos dados que foram obtidos. O que a gente sempre fala para o aluno é que a metodologia
ela é bom você utilizar, por exemplo, para procedimentos e técnicas, de repente uma tríade, né? Assim, de entrevista com revisão bibliográfica, com uma pesquisa de campo, ou uma análise de documentos com revisão bibliográfica, com uma entrevista, né? Ou o aluno pode optar por não fazer entrevista também, ele pode fazer a revisão de documento, revisão bibliográfica somente. Mas é sempre bom ele utilizar mais de um procedimento, até para poder fechar, né, o seu trabalho, deixar ele bem fechadinho. Professora Jéssica? Quer falar alguma coisa, professor? Só rapidinho, porque assim, eu coloquei no chat, pessoal, para vocês, que aqui no próprio CEDERJ a gente tem um material da disciplina de TCC, né? Projeto TCC, que é uma apostila em volume único, e que você vai poder dar uma olhada com calma e acessar todos esses procedimentos que a professora Jéssica está citando agora sobre metodologia. Então, coloquei o link do livro, tá? Tá aqui no chat agora, vejam se vocês conseguem acessar. E ali vocês vão ter todas essas questões, né? Eu acho que, inicialmente, né, para falar de uma forma mais aberta, é importante você entender com clareza, porque isso é uma coisa que eu vejo que muitos alunos têm dificuldade, entre pesquisa quantitativa e qualitativa. Isso é fundamental para quando você estiver nesse momento, para que você acesse. Então, quantitativa, basicamente, vai trabalhar com questionários, vai te gerar dados no sentido de ter informações em números, que você vai poder fazer gráficos, tabelas, histogramas. Então, vai falar um pouquinho sobre estatística, tá? Normalmente, em trabalhos de graduação, quando a gente utiliza a pesquisa quantitativa, a gente está falando de estatística descritiva, que é a estatística mais básica, que inclui basicamente média, moda e mediana, que é algo que vocês já tiveram acesso ou vão ter nas aulas de estatística. É uma estatística básica, tá, para trabalhos de conclusão de curso que atende bem quando você faz a quantitativa. E a qualitativa é a pesquisa que você vai usar, vai fazer entrevista ou entrevistas, tá? Então, basicamente, quantitativa, questionários, qualitativa, entrevistas. As entrevistas devem contar com o roteiro de entrevista. Tem que ter um roteiro de entrevista que você vai ver com o seu orientador, qual é o caminho interessante. E para todo tipo de pesquisa também, você precisa de documentação da própria instituição de ensino para que você tome algumas atitudes. Ou seja, eu vou entrevistar o secretário de turismo da minha cidade, ou vou entrevistar um grupo de pessoas. Então, com base em que informação, com que documento que você vai chegar lá, bater na porta de alguém para falar que vai entrevistar. Então, isso tem todas essas informações, você tem modelos já prontos que vão ser disponibilizados para você pela própria CEDERJ e pelo próprio orientador. O erro que alguns alunos cometem é que eles fazem tudo isso, atropelam tudo, e depois eles trazem essa informação para o orientador. Olha, eu já entrevistei 5 pessoas, eu já visitei 10 lugares, eu já passei um questionário para 300 pessoas, mas isso não foi validado. Isso não foi pensado e validado. Então, quando você tem um questionário, por exemplo, você tem e a entrevista também, você tem uma etapa que é para testar. Então, você faz um questionário, por exemplo, se for o caso, você manda para um grupo pequeno e esse grupo pequeno te dá uns feedbacks. Isso aqui não dá para entender, isso aqui dá para entender, esse questionário está muito longo, está muito curto, ou quando você analisa o resultado ali, você vê que aquele questionário ainda não está te entregando aquilo que você gostaria. Então, essas informações, elas são importantes. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar quando falam da metodologia, vai ser quantitativa, vai ser qualitativa. A professora Jéssica falou, o ideal é que você traga
as duas possibilidades, né? É o que a gente chama de qual e quant. Mas isso é algo que você vai avançar, vai ver com o seu orientador, vai ver o que é interessante, até porque quando você conversar com o seu orientador, ele pode falar assim, eu só faço pesquisa quali, ou eu só faço pesquisa quant. E aí eu aproveito, né, para também chamar a atenção de vocês, para que vocês estudem o perfil do professor orientador. Todos os professores orientadores que estão disponíveis para orientar vocês aqui no CEDERJ, eles têm um currículo ativo na plataforma Lattes. Então, você entra lá no currículo do professor e veja o que ele está estudando hoje. Hoje. Por que eu estou fazendo essa colocação com o que ele está estudando hoje? Por exemplo, a minha professora orientadora do mestrado, ela é matemática e tem toda a formação dela na área de matemática. Mas hoje ela pesquisa a questão ambiental. Aí faz sentido com o que eu pesquisei no meu mestrado. Então, veja que ela tem uma base de matemática, mas depois ela mudou para outro tema de estudo. Então, você tem que ver o que o professor, seu orientador, está pesquisando nesse momento. Ah, eu vi lá, o professor tem um monte de artigo na área de tecnologia para o turismo, mas agora ele estuda sustentabilidade. Esse é um novo tema, esse é um novo assunto que ele está pesquisando. Então, tem que ver sempre se ele está pesquisando o que você deseja nesse momento. Então, isso é importante. Então, todos os professores têm um currículo lá na plataforma Lattes. Vou escrever aqui no chat, para quem não conhece, tá? Aí você coloca o nome do professor lá na plataforma, pode colocar o nome da professora Jéssica, do professor Alexandre, de professora Maria das Dores, de Israel. Todo mundo tem um currículo cadastrado lá, porque essa é a premissa para o ensino universitário. O professor tem que estar cadastrado lá. Alguns vão estar mais atualizados, outros menos atualizados, mas vai estar lá. Você vai achar o nosso currículo lá. E a partir do que a gente tem de experiência profissional e acadêmica, aí faz sentido você trabalhar com aquele professor ou não. Ah, eu estou querendo estudar transportes turísticos. Aí eu vou lá, vou ver se a professora Jéssica ela já trabalhou com isso. Aí vai lá, entra no currículo Lattes da professora Jéssica, vê lá o currículo dela e vê se ela já estudou ou já trabalhou em transporte turístico. Nossa, a professora Jéssica já trabalhou numa companhia aérea e ela já escreveu um artigo sobre companhia aérea. É o que eu quero. Opa, então a professora Jéssica é a melhor professora para me orientar nesse assunto. Então, é uma questão importante também da gente sempre lembrar para vocês. Pode continuar, professora Jéssica, desculpa a interrupção. Não, pode interromper a hora que você desejar. Eu trouxe aqui alguns exemplos de metodologia. O primeiro exemplo a pesquisa será qualitativa e descritiva com o uso de literatura e pesquisa de campo. Ou seja, na primeira frase, essa metodologia é do meu trabalho, né? Eu aqui, na primeira frase, eu já respondi aquelas questões que eu trouxe no slide anterior, né? O propósito, a abordagem e os procedimentos. Depois, eu trago o detalhamento do que vai ser feito. A pesquisa bibliográfica proporcionará a compreensão e entendimento do assunto abordado. A pesquisa de campo será realizada em loco, nos atrativos culturais da zona portuária e em seu entorno, e terá como auxílio a utilização dos formulários da ABNT NBR 9050 para inspeção da acessibilidade. A pesquisa documental em leis, conferências, projetos de revitalização da localidade e, principalmente, na Lei Brasileira de Inclusão, servirão de embasamento, servindo também para compreensão e entendimento. Ou seja, eu aqui digo qual é a abordagem, qual é o propósito, qual é as técnicas que vão ser utilizadas, e eu falo como que vai ser utilizado, em que momento vai ser utilizado, com o auxílio de quê, qual vai ser
os formulários que eu vou utilizar, né? Eu trouxe um outro exemplo aqui. O método que será utilizado para a realização dessa pesquisa é o quantitativo, com a finalidade de analisar em valores numéricos a quantidade de pessoas paulistanas que não têm contato ou conhecimento sobre a política brasileira. Para obter os dados necessários para o estudo, serão feitas as pesquisas bibliográficas para ver a participação na política da sociedade brasileira ao longo dos anos. Com caráter exploratório, serão aplicados enquetes e questionários, utilizando o formulário do Google e abordagens presenciais na rua. São 2 exemplos aí, um de pesquisa qualitativa e um outro de pesquisa quantitativa, com métodos diferentes, né? Aqui no meu, eu usei de pesquisa em documentos, em pesquisa de campo. Eu utilizei como base um formulário, né, da ABNT, para poder também documentar como é que está a acessibilidade. E no outro, já é uma pesquisa quantitativa, que vai fazer um caráter mais exploratório, que vai ter aplicação de enquete, de questionário, vai ter abordagem na rua, que vai trazer um dado mais numérico, né? Como o professor Fábio falou anteriormente. Então, essa é a apresentação. Aí agora, vamos sair. Espera aí. Pronto. E aí, o que eu pensei para uma segunda parte, né? E aí, vou pedir a ajuda do professor Fábio, da gente ver as perguntas e também ver os temas. E aí, a gente pegar esses temas e começar a pensar junto como exemplo de como criar objetivo, de repente dar alguma ideia de metodologia, para poder já dar um auxílio, né? E exemplificar o que foi apresentado também. Beleza. Ô, Jéssica, a primeira pergunta que eu queria te fazer, que eu vi aqui o pessoal, alguém escreveu no chat, é sobre a tua experiência lá do teu intercâmbio na Espanha. Chamou a atenção de alguns alunos aqui. Se você puder falar um pouquinho sobre como é que foi isso? Posso e eu escrevi no chat depois alguns temas aqui que eu vi. Tá. Então, a minha experiência no intercâmbio, ela foi dentro da universidade. Eu fiz um período inteiro na Espanha. Foi um processo seletivo para a Bolsa Santander. E aí eu ganhei a bolsa para fazer 6 meses em uma universidade que eu poderia escolher. O meu orientador, na época, ele tinha voltado de um intercâmbio que ele também tinha feito para fazer um pós-doutorado na Universidade de Málaga. E como eu fazia muita pesquisa com ele, nós nos tornamos muito amigos, né? Então, ele me contava muito, ele me mandava as fotos, ele, enquanto estava lá, me mandava as fotos dele lá, da cidade e tal. E aí foi uma cidade que me interessou muito. E eu comecei, na época, eu já pesquisava sobre a acessibilidade, e eu comecei a pesquisar muito sobre a cidade, e eu percebi que a cidade é uma cidade muito acessível, né? E aí eu vi a possibilidade de fazer o TCC sobre acessibilidade e trazer essa experiência da cidade lá como comparativo, né, com alguns atrativos aqui do Rio. E aí eu não sei se a pergunta era sobre como foi a experiência mesmo, assim. Foram 6 meses, foi uma experiência maravilhosa. Eu indico, assim, a todo mundo que puder, que tiver condições de ter essa oportunidade, que abrace e que faça, porque é um crescimento pessoal muito grande. Eu morei 6 meses com 2 chinesas
em um apartamento, nós dividimos o apartamento. Então, assim, eu tive a experiência, além da experiência toda do intercâmbio, de estar morando em uma outra cidade, em um outro país, com uma outra língua, a experiência também de estar vivendo diariamente com pessoas de uma cultura completamente diferente da nossa, né? E, assim, fora o conhecimento, assim, eu conheci pessoas do mundo inteiro. Eu tenho amigos hoje da Austrália, da Áustria, tenho amigos chilenos, amigos venezuelanos, sabe? Então, assim, é uma experiência única. E a experiência de conhecer, porque, assim, eu, na época, até hoje, né, assim, eu não tinha perspectiva de sair para fora. Eu sou uma pessoa uma mulher, né, que veio da favela, de uma comunidade muito violenta do Fonseca, em Niterói, e uma comunidade muito pobre, né? Então, na época, eu não tinha perspectiva nenhuma de sair para fora. E quando eu vi a oportunidade na universidade de ganhar a bolsa, eu abracei aquele processo seletivo com unhas e dentes, assim, falei, é a minha oportunidade agora de conseguir viajar para outro país, né? Então, foi uma experiência única, rica, né? E lá na universidade, quando eu fui, eu falei que eu tive problema, né, com o meu orientador na época, porque problema de conexão, eu não conseguia, por causa do fuso horário, a gente não conseguia se encontrar direito. E aí eu procurei ajuda na universidade e eu tive um co-orientador que era um professor lá da Universidade de Málaga, que foi que me ajudou, esse co-orientador me ajudou em todo o processo de pesquisa lá na cidade. Foi muito, muito bom também. Foi gratificante. Eu não sei se eu respondi a pergunta da pessoa, se era isso que ela queria ouvir, mas é isso. Beleza, obrigado. Acredito que sim. Deu um panorama legal aí da tua experiência. Para complementar, a professora Maria das Dores, né, que está conosco aqui, ela falou sobre o programa que o Cefet oferece, chamado Cefet Sem Fronteiras, que é um programa de intercâmbio que os alunos do curso de turismo podem se candidatar e pleitear essa oportunidade. Eu não conheço bem esse programa com detalhes, mas se a professora Maria das Dores tiver mais informações, pode falar. E Alexandre também, se souber alguma coisa, porque eu sei que existe, mas se vocês tiverem mais informação sobre isso, puderem falar, é interessante para os nossos alunos. Fábio, eu tenho pouca informação. Eu sei que existe, inclusive que já tivemos alunas, né, em Portugal. Mas eu não sei se está aberto agora, principalmente com essa questão da pandemia. Eu acho que isso ficou muito limitado. Mas eu vou me informar e passo para os alunos as informações, tá? Posteriormente aí, por e-mail, pelos grupos de WhatsApp. Beleza. Obrigado, Alexandre. Então, tem esse programa, tá? Chamado Cefet Sem Fronteiras. Vocês podem dar uma olhada, né? E posteriormente aí, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco para a gente ajudar. O professor Alexandre também colocou no chat, tá? Um formulário no Google Docs, que eu peço para que vocês, quem tiver interesse, né, preencha aí, quem tiver interesse, principalmente no certificado, preencha para receber esse certificado. E eu também agora vou colocar aqui no chat um questionário para que vocês avaliem aqui o nosso evento, tá? O nosso evento que está acontecendo. Vou colocar aqui, pesquisa sobre o evento, vocês coloquem a opinião de vocês sobre como é que essa atividade está acontecendo. Né? Então, estamos dando eu sou professor aqui no CEDERJ, né? Eu sou tutor da disciplina de eventos também. Então, qualquer que seja o tipo de atividade que a gente considere como evento, como está acontecendo aqui esse evento nessa tarde de hoje, a gente quer também ter um formulário com a opinião de vocês, até para que quando a gente planeje, programe novos eventos, a gente tenha um guia norteador, né? Porque a gente é pesquisador, a gente tenta fazer coisas sem achismo, a gente tenta fazer coisas que
a nossa audiência, o nosso alunado, ache interessante. Esse tema surgiu, inclusive, por essa questão. A gente identificou que esse era um assunto que a gente acreditou que era relevante para vocês e por isso a gente trouxe. E a nossa intenção é fazer aí com algumas atividades, né, dentro do semestre, e que isso seja feito com assuntos que vocês se interessem mais. Então, para isso, a gente faz algumas pesquisas para ter essa noção dessas informações. E aí, professora Jéssica, tem aqui... Eu não sei se você conseguiu ler os TCCs, eu coloquei alguns temas aqui. Eu só queria, antes, eu queria responder a pergunta do Gabriel. Ele perguntou se no exterior a área do turismo é valorizado. Eu posso falar sobre a Espanha, que é um país que eu vivi. Eu fiz o intercâmbio em 2014 para 2015. Na época, o turismo era assim, o principal meio de produção do país. Assim. Eles estavam saindo da crise econômica, e aí o turismo, durante a crise econômica, durante a grande crise, né, que teve na Europa, né, no período anterior, o turismo ele foi o que segurou a base econômica da Espanha, assim. E lá em Málaga, assim, o turismo ele é muito, muito valorizado, e os profissionais de turismo também. Eu tive muitos amigos, né, que acabaram ficando lá, que foram para fazer intercâmbio e acabaram não voltando, porque conseguiram um emprego lá. A possibilidade de trabalho e de valorização profissional, ela é grande no exterior, assim. Principalmente na Espanha, né? Que é o país que... Então, sim, é valorizado. Assim, o turismo eu acho que é mais valorizado, mais bem planejado. A gente percebe cidades que se planejam melhor para receber os turistas. Uma cidade como Málaga, por exemplo, ela se planejou para dar uma boa qualidade de vida aos seus habitantes. E, por consequência disso, os turistas, né, os visitantes, eles usufruem desse espaço e usufruem melhor desse espaço também. Então, eu acho que tem todo um planejamento, uma visão diferente do que a gente costuma ver aqui, né? As cidades, elas são planejadas, bem planejadas e bem equipadas para a qualidade de vida dos habitantes, e aí acaba, por consequência, o turista fazendo bom proveito, bom uso dos atrativos, dos equipamentos e da cidade como um todo. E é isso. Só para complementar um pouquinho do que a professora Jéssica falou dessa questão do turismo internacional, até que para que vocês tenham referências, a primeira referência que eu poderia passar para vocês com relação ao estudo do turismo, a profissionalização do turismo, na verdade, dentro dessa contextualização, é só vocês perceberem a velocidade e o interesse da comunidade, principalmente europeia, para o retorno do turismo, para a criação de mecanismos para que as pessoas continuem transitando e circulando dentro dos países. Criaram rapidamente uma possibilidade de passaporte de vacina para que aumente a circulação de pessoas e retorne o turismo. Países como Espanha, Portugal, Grécia, Inglaterra investem fortemente no turismo há muitos anos. Portugal é um caso que eu acho de sucesso há alguns anos, na verdade há mais de 10 anos, você tem Portugal se estruturando muito fortemente para receber o turismo. Então vocês podem entrar no site Turismo de Portugal, que é o material como se fosse algo similar ao que a gente tem do Ministério do Turismo no Brasil, e lá vocês vão encontrar diversos estudos, materiais com bastante qualidade e atualizados para que vocês consultem. E depois, no outro material que eu acho interessante é o material também do Turismo de Espanha. E na Espanha, inclusive, você tem desdobramentos de algumas cidades que têm um planejamento estratégico do turismo muito consolidado, como Barcelona, Valência. Se vocês forem pesquisando plano de turismo, plano estratégico de turismo
nesses locais que eu apontei aqui para vocês, vocês vão ter vasto material mostrando, evidenciando com dados e fatos a relevância do turismo para esses países e para estas cidades também, tá? Uma outra coisa que eu queria acrescentar, de uma pergunta aqui do chat, é que alguns de vocês podem ter interesse de convidar um professor que não faça parte do grupo de docentes do CEDERJ para ser orientador ou co-orientador. Não tem problema, tá? Desde que ele siga ali algumas premissas com relação à graduação ou pós-graduação na área, que o próprio curso vai falar. É só entrar em contato com os professores que são responsáveis pelas disciplinas de PTCC e TCC e apresentar o nome desse professor. E provavelmente ele vai ter esses pré-requisitos que o CEDERJ vai solicitar e vai poder orientar você como você desejar. Então, para aqueles que querem convidar um professor que não faz parte do CEDERJ, é possível, basta só entrar em contato com a coordenação do curso ou outras informações aí que o professor pode acrescentar, tá? Isso aí, ele vai ter que ser formado, né? Eu acredito que o CEDERJ, se não me engano, é graduado apenas para ser orientador. Não sei se o Alexandre tem mais alguma informação sobre isso, mas acredito que tem algumas especificações que esses professores eles podem nos ajudar. Bom? Há uma recomendação, Fábio, que o professor seja pós-graduado e tenha o orientador, tá? Tenha pelo menos curso de pós-graduação lato sensu, especialização. Mas é recomendável, no início eles recomendavam um mestrado, mas na especialização, a pós-graduação estricto sensu, mas nos últimos anos eles autorizaram a orientação de quem tem só lato sensu, especialização. Obrigado, Alexandre. E o CEDERJ, ele apresenta uma lista fixa, na verdade não é uma lista fixa, é uma lista prévia, que inclusive é um guia norteador para vocês, para que vocês vejam dentro daqueles professores que estão ali, quais que estão disponíveis e que têm áreas de pesquisa que vocês estão pesquisando. Mas nada impede que vocês convidem professores de outras instituições para colaborar, ou para ser o orientador, co-orientador, alguma coisa nesse sentido, não existe problema, né? Como o professor Alexandre falando, partindo de um professor que tenha, no mínimo, uma especialização. Professora Jéssica, vamos caminhar para o nosso encerramento, para que a gente, né, respeite aí a nossa agenda. Vamos... O que você prefere, professor? A gente consegue fazer pelo menos um exemplo? Ou... Tá. Eu estava lendo aqui alguns temas, né? E aí eu vi um que é assim... roteiro turístico a partir de 2 contos de Machado de Assis. Eu acredito que ela queira criar um roteiro a partir de 2 contos, né? Pelo que eu entendi. Então, eu acho que o objetivo geral desse seria algo como criar roteiros turísticos a partir dos 2 contos. E aí ela deveria especificar, né, quais são os 2 contos de Machado de Assis que essa pessoa vai utilizar como base, né? E de repente, como objetivos específicos, algo como a própria discussão a respeito desses contos, de cada um desses contos, a discussão a partir da criação de roteiros turísticos, né? Eu acho que seria interessante ela trazer esse debate para o TCC, né? Esse debate de como que os roteiros turísticos são criados, como são desenvolvidos, né? Eu achei bem interessante esse tema. Eu achei inovador, né? Não sei. Também, eu achei bem interessante.
Vários temas interessantes. Por isso que naquele momento que você estava falando, eu já trouxe algumas questões para que ele fique mais, né, sejam mais, tenha um recorte temporal e tenha um recorte geográfico, principalmente, né? Além dos os contos aqui, né, que ela está falando, que você pegou como exemplo, também, de repente, em algumas regiões específicas da cidade, para que seja feita essa releitura. E eu acho que esse exemplo também desse aqui do roteiro combina muito com o que a gente tem na matéria de agenciamento. Então, né, se você está... roteiro turístico. Então, a disciplina que a gente tem de roteiros turísticos é agenciamento 1 e agenciamento 2. Você tem que rever o material dessa disciplina com calma para que você, né, possa ver o que você já estudou ou está estudando e que possa estruturar melhor, ver os autores, o que está sendo citado ali. E outra coisa, professora Jéssica, se você puder posteriormente nos disponibilizar a apresentação, tem bastante gente aqui que está interessada aí no material. Vou pedir para que vocês respondam a pesquisa também, tá? Lembrem de responder a pesquisa de satisfação do evento, por favor. E acho que a gente pode caminhar aqui para o nosso encerramento. Professor Alexandre, por favor, né, faça aí suas contribuições finais. Obrigado, professor Fábio. Mais uma vez, uma alegria muito grande, né, compartilhar esse momento com professores, pessoas que trouxeram tanto conhecimento, tanta possibilidade de estudo aí para os nossos alunos. Fico muito feliz pelo número de alunos que compareceu, né, participou, a sala ficou lotada, alguns não conseguiram ingressar na sala. A gente vai disponibilizar posteriormente. Vamos fazer uma edição do vídeo, né? O Israel, que é o nosso, vamos dizer assim, o dono da sala, né? O nosso anfitrião, vai disponibilizar o vídeo depois, a gente vai fazer uma edição, o professor Fábio vai disponibilizar no YouTube, né, Fábio? Na sua página no YouTube, e a gente posteriormente divulga o link para todo mundo que quiser assistir, quem esteve hoje presente, né, e quiser assistir novamente, né, porque não pegou todas as informações, conseguir anotar mais alguma coisa, e para vocês divulgarem também para aqueles alunos que não tiveram presença, para todas as pessoas que se interessem pelo assunto. Eu agradeço muito a ambos os professores, o professor Fábio Passos, né, nosso amigo já de alguns anos, que espero que essa amizade fique para sempre, e a professora Jéssica, que é uma nova amiga, já posso dizer assim, tanto contribuiu aí com o aprendizado dos alunos, tão solicita nossa chamada, nosso convite. Agradeço muito mesmo, eu aprendi muito hoje e tenho certeza que os nossos alunos também aprenderam bastante e que a gente tem caminhos aí para fazer novamente eventos desse tipo. Tá? Agradeço a participação de todo mundo, gente. Se vocês quiserem dar uma última palavra, Fábio, Jéssica, e a gente em seguida encerra. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito o convite. Muito obrigada, professor Alexandre. Foi muito bom te conhecer os alunos, conhecer os outros professores aqui presentes. Obrigada, professor Fábio, também pelo convite, por essa parceria. Muito obrigada. Está sendo muito legal. E agradecer a presença dos alunos. Eu vi que tem pelo menos 2 orientandas minhas aqui também presentes. Então, obrigada por vocês terem vindo. E obrigada aos alunos do CEDES por me ouvir e estarem dispostos aqui a estar nessa tarde junto com a gente, nessa tarde de sábado, que é algo bem difícil, né? A gente conseguir 90 pessoas, 90 alunos numa tarde de sábado. Então, muito obrigada. Eu novamente agradeço aí. Queria pedir para quem puder e quiser e estiver preparado que ligue a câmera, que a gente tira uma foto aqui final, mas enquanto a gente vai se ajeitando aí, né, eu vou falar que professora Jéssica, colocamos nossos contatos aqui, a professora Jéssica colocou o LinkedIn, o Instagram dela, tá? Tem que ter pelo menos mais 30 seguidores no Instagram dela, senão essa palestra não valeu, entendeu? É a meta. Estou brincando, mas eu coloquei também aqui o meu Instagram, meu LinkedIn, quem quiser interagir conosco aí,
ou já em breve. Vai ser um prazer continuar. Agradeço ao Alexandre, né, por mais essa oportunidade de abrir o espaço para a gente conversar com vocês. Também o Jael, né, que fez disponibilizou a sala, ainda conseguiu tirar aí os desafios que tivemos, né? Fez essa filtragem, foi bem rápido e certeiro aí para que a gente continuasse nosso nessa tarde. E aí, né? Vamos abrindo as câmeras, estou vendo as câmeras sendo abertas aí, e daqui a pouquinho a gente faz um print aí da tela, a gente conta aí 1, 2, 3, aí vocês seguram um sorriso e a gente tira uma foto para deixar isso registrado. Vou colocar lá no meu stories do Instagram, quem quiser depois também pegar, vai estar lá. Coloquei de novo aqui vou postar lá, e aí quem quiser pega lá, captura. E o Alexandre também tem, com os alunos do turismo, né? O Alexandre tem aí os grupos que ele pode disponibilizar essa nossa foto. Então, estou dando mais um tempinho só para que vocês vão, que estou vendo aqui as câmeras abrirem. E eu acho que agora a gente já pode fazer a nossa foto e depois a gente caminha para o nosso encerramento, né? Eu vou apertar aqui o botão do print screen. Eu acho que mais alguns de vocês também vão tirar foto. Então, vou contar aqui até 3. Aí vocês segurem o sorriso e aí a gente faz o nosso registro aqui. 1, 2, 3. Beleza, fiz o print aqui, vou deixar salvo, vou disponibilizar lá e o Alexandre também vai disponibilizar para vocês. Agradeço aí imensamente a presença de todos, se cuidem, boa continuidade de sábado para todos vocês. Posteriormente eu vou divulgar, só para finalizar mesmo, vou divulgar lá no canal do YouTube, que eu vou passar para vocês agora o canal do YouTube. Eu vou disponibilizar o vídeo lá, depois a gente vai mandar o link direitinho, vamos fazer aí a edição, mas eu vou mandar um canal para vocês já vejam qual é o canal, para que posteriormente vocês acessem o vídeo que a gente vai deixar lá, que fica tudo registradinho desse nosso momento aí, que ainda é online, mas em breve será presencial novamente. Então, pessoal, um abraço para vocês, se cuidem e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Fábio, muito obrigado. Tchau, Jéssica, muito obrigado. Obrigada a todos. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Nos vemos em breve. É.